Hoje, do livro Fonte Viva, capítulo 60, conforme nós conversamos no último domingo, nós tentaríamos, e estamos tentando, óbvio, seguir com o estudo das obras de Emmanuel, desses 5 livros, na verdade, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, também o livro Palavras de Vida Eterna. Então nós vamos conversar, eu não estou seguindo sequenciadamente nenhum dos livros. Na nossa última conversa, no nosso último encontro, domingo passado, nós conversamos sobre um capítulo, acho que o capítulo 48 do livro Vinha de Luz. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 60 do livro Fonte Viva. Então nós vamos trabalhando, vamos conversando, seguindo os livros, mas não sequenciadamente, capítulo a capítulo de um só livro. Então é essa a ideia. Hoje eu estou tentando novamente fazer a transmissão ao vivo pelo meu canal do YouTube. Eu sempre me perco aqui na tecnologia, então tem hora que eu erro aqui. Estou tentando dessa vez conseguir, depois da live, salvar também no YouTube, já que a última live eu não consegui salvá-la no YouTube, ficou somente no Instagram. Então vamos seguindo, vamos conversar hoje sobre esse assunto, o capítulo 60, também explicando, eu na noite de ontem, né, hoje é domingo, dia 14 de novembro de 2021, na noite de ontem que eu separei o assunto, né, que eu vim aqui, e aí eu olho lá e falo, hoje eu vou pegar o Vinha de Luz, o Fonte Viva. Aí peguei o Fonte Viva, abri ali e fui olhar o capítulo 60, achei interessante, e falei, vamos trabalhar sobre esse assunto do capítulo 60. Então é assim que vamos desenvolver o estudo. Eu não faço nenhuma programação metodológica para esses estudos. Simplesmente a gente escolhe aqui um título e vamos conversar sobre ele. Se eu tiver tempo de fazer algum estudo prévio, eu faço. Se não, vamos fazendo aqui mesmo, né? Nesse caso aqui, do capítulo de hoje, eu olhei ontem à noite, né? Eu tenho o hábito assim, de dormir um pouco mais tarde, então ontem, já alta noite, é que eu fui dar uma olhada aqui no capítulo, tá certo? E achei interessante nós conversarmos hoje sobre esse capítulo 60, né? Do livro Vinha de Luz. São livros belíssimos. Eu recebi várias mensagens da nossa última live, o pessoal carinhosamente envia mensagem pelo Instagram, né, pelo direct lá do Instagram, outros me mandam pelo WhatsApp, e muitos disseram, olha, só tem um dos livros. Eu falei, olha, tanto faz, eu não vou seguir um só, nós vamos conversando, uma obra ou outra. Então, se depois adquirirem, ótimo, né? É uma obra que eu gosto muito, é um conjunto de livros que eu gosto muito, ok? Então, vamos conversar hoje o capítulo 60 do livro Fonte Viva, me fugiu o nome, do livro Fonte Viva, ok? Bom, esse capítulo, esse tópico, Emmanuel vai trabalhar sobre o assunto esmola. Ele dá esse título ao capítulo 60. Quem estiver com o livro em mãos, abra, por gentileza, no capítulo 60, e vocês verão aí o conteúdo, o texto que nós leremos, né, parágrafo a parágrafo. E o título, então, é Esmola. Mas a forma que Emmanuel vai discorrer sobre esse assunto, sobre a ideia da esmola, que é interessantíssima. A forma que eu chamo emmanuelina de enxergar os evangelhos, a forma emmanuelina de enxergar as epístolas, e enxergar os Atos dos Apóstolos, até mesmo o livro Apocalipse, porque há versículos do Apocalipse que Emmanuel também comenta, Emmanuel também nos traz. Mas especificamente, esse tópico, esse tema, esmola, Emmanuel vai trabalhar um trecho do versículo 41
do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. É uma fala de Jesus a um grupo de pessoas, e ali Jesus diz: dai antes esmola do que tiverdes. O versículo ele é maior do que essa frase trazida por Emmanuel, e aí está um dos pontos que diferencia Emmanuel, que é justamente ele buscar trechos, buscar palavras, muitas vezes um verbo isolado, e discorrer sobre esse assunto. Aqui vocês verão, ou nós veremos, no desenrolar do texto, que Emmanuel vai trabalhar o aspecto de ter e de deter. É muito interessante. Então eu já chamo a atenção para os que estão seguindo diretamente no livro, que façam um círculo, né? É a maneira que eu faço, né? Eu acabo bagunçando meus livros aqui, porque eu vou escrevendo nele, né? Eu marcaria aqui a palavra antes e a palavra ou o verbo, né, tiverdes. Eu colocaria essa condição adverbial do antes e o próprio verbo tiverdes, porque esse ou esses são os dois pontos que Emmanuel traz da lição do versículo. Ele não trata da esmola objetivamente, ele trata dessa forma adverbial antes, e ele trata do verbo ter, né, do tiverdes, do verbo ter. É isso que Emmanuel busca fazer. E aí é que está a grande diferença. Eu sempre digo, as pessoas, quando me perguntam, eu sempre respondo que quando nós analisamos quaisquer textos, não interessa se é o texto do Evangelho ou qualquer outro texto, mas vamos trabalhar aqui na ideia dos Evangelhos, das cartas paulinas. Nós precisamos contextualizar, ou seja, nos transportar para a época. Nós nunca, e aí em qualquer texto, nunca podemos olhar com olhares de presente ou do presente para elementos do passado. O juízo do passado tem que ser exercido pelo contexto do passado. Esse é o primeiro ponto para se analisar quaisquer textos que se perdem na história dos tempos, ou do tempo. Essa é a forma que se tem para interpretar. Interpretar um texto precisa conhecer o contexto. Não há texto sem contexto. Então, o contexto dos evangelhos, é preciso avaliar o contexto da fala, e aí sim, observar, embora estejamos tratando de traduções, mas as traduções fiéis, elas tentam manter a forma semântica do texto traduzido, inclusive quando não há condições de traduzir uma palavra, mantém-se a palavra sem traduzir, e nós vemos isso no Evangelho de Mateus, que ele não traduz para a forma hebraica a fala aramaica. É muito interessante, Marcos faz do mesmo jeito, quando Jesus, nas palavras da cruz. Por quê? Porque são expressões que não cabem uma tradução literal. Muitas vezes são expressões idiomáticas. Então é preciso ter esse cuidado para também avaliar. E aí sim, interessa-nos muito os pronomes, os advérbios, os verbos, os tempos verbais, as formas verbais, são interessantes, porque elas expressam o sentido do texto. Por isso me preocupa muito quando eu vejo trazendo textos dos evangelhos em linguagem de hoje, pelas características de hoje. Ferem profundamente a originalidade do texto. Então é preciso que nós tenhamos um pouco de cuidado. Tá certo que todas as traduções, elas refletem o conhecimento da época que se traduz.
Daí muitos optarem por traduções mais antigas. Quando eu digo antigas, traduções do século XVII, por exemplo. Mas é preciso observar isso. E Emmanuel faz isso. Por isso, Emmanuel consegue deslocar do texto, sem perder o contexto, um advérbio e analisá-lo. Deslocar do texto, sem perder o contexto, um verbo e analisá-lo. Um pronome e analisá-lo. E é isso que ele faz aqui. Nós veremos nesse texto o que ele faz com relação a esse trecho do versículo 41 do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, que diz: dai antes esmola do que tiverdes. E segue aqui Emmanuel nos trazendo essa mensagem. E nós vamos perceber que, no fundo, o aspecto de fundo da mensagem nos remete a uma das, que eu poderia chamar, me desculpe assim colocar, uma das máximas do pensamento espírita, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: fora da caridade não há salvação. É esse o aspecto que nós veremos nessa lição. O aspecto da caridade material, mas principalmente o aspecto da caridade interior, moral. É muito interessante, então, nós fazermos essa análise e deixando também como pano de fundo, deixando também como elemento, digamos que dá base para esse raciocínio de Emmanuel, a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Eu vou começar a leitura do texto de Emmanuel, mas pela leitura desse trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vejamos o que diz ali o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Estou usando a versão que eu mais gosto dos evangelhos, que é a versão de João Ferreira de Almeida, e essa versão ela é de 1975, Novo Testamento. 1975. É a versão que, quando me perguntam, Simão, qual a versão da Bíblia você usa? Eu uso essa versão de João Ferreira de Almeida, edição de 1975, porque ela guarda fidelidade gramatical, ela guarda fidelidade semântica. E isso, para mim, é muito importante. É muito importante. Então, essa é a tradução que eu utilizo. Aqui está Novo Testamento, mas, na verdade, é a Bíblia, mas eu pedi que uma empresa que cuida aqui de encadernações de livros fizesse a separação para mim. Separasse o Velho do Novo Testamento, porque à época não existia Google. Então, para fazer as referências, era mais fácil ter o Novo Testamento para eu consultar o Velho Testamento, que não fosse num livro só. Então, por isso eu pedi que fosse feita a separação, do Novo e do Velho, apenas para os meus estudos. Então, é só para deixar claro isso. E eu uso tanto, mas tanto que a página primeira ela já até soltou, tá vendo? A página de índice, ela até soltou, mas eu deixo aqui. Separadazinho. É o meu livro, é a minha fonte de consulta. Então, vejamos aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que é o elemento que está fundamentando esse argumento emanuelino. Então, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. A palavra amor aqui, ela significa também caridade. Então vocês encontrarão nas traduções algumas vezes a palavra caridade, que vem da palavra caritas, que vem da palavra caritatis, que significa amor. Então não está
em erro traduzir por amor ou traduzir por caridade, porque na etimologia final leva-se à ideia do amor. O amor, para o grego, ágape. O amor ágape. Então aqui, essa tradução de João Ferreira de Almeida, ela usa a palavra caridade, que eu vou lê-la na forma que está, caridade, mas simboliza o aspecto amor. E é por que eu estou preferindo ler a tradução com a palavra caridade? Porque é justamente o que Emmanuel vai mostrar, que a caridade não é a materialidade necessariamente. A caridade é o sentimento colocado na materialidade. Por isso, eu entendo que João Ferreira de Almeida colocou perfeitamente essa forma, e aqueles que mantiveram a sequência das edições mantiveram também com a mesma característica. Já as traduções mais novas, mesmo aquelas advindas do texto de João Ferreira de Almeida, colocam a palavra amor. Nesse texto, nessa edição de 75, a palavra caridade, para justamente mostrar. E no versículo à frente nós veremos claramente porque a palavra caridade fica mais, no bom sentido da palavra, provocativa, embora se tenha amor. Mas vamos lá. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse, vejam esse versículo, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então aqui fica claro que a ideia de caridade no texto paulino não é materialidade necessariamente. Não é doação material. Por isso eu acho que a palavra caridade aqui foi perfeita, para mostrar que caridade também pode ser material, mas a profundidade da palavra é amor, é sentimento. Então é perfeito. E Kardec, quando traz esse texto, ele vai trabalhar com a palavra caridade também. E aí, quando olhamos, então, fora da caridade não há salvação, não é no fora da caridade apenas com aspectos materiais, mas a caridade na sua essência, o aspecto moral. E aí segue o apóstolo. Ainda, eu já disse, desculpe, o versículo 3, vamos para o versículo 4, ele diz, a caridade é sofredora, o amor é sofredor, é benigna, a caridade não é invejosa, o amor não é invejoso, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. A caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo a ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, e essas três, mas a maior destas é a caridade. Então, esse texto paulino, ele vai ao encontro, ou melhor dizendo, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito depois, óbvio, vai ao encontro do sentimento do amor, da caridade, mostrado por Paulo. E esse capítulo 60 do livro Fonte Viva vai ao encontro do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ao encontro da carta primeira aos Coríntios, e esses três, tanto o capítulo 60, o capítulo 15 do ESE, e como o próprio capítulo 13 da carta de Paulo, vão ao encontro da frase de Jesus,
grafada pelo evangelista Lucas: dai antes esmola daquilo que tiverdes. Percebam que até agora, são mais ou menos 20 minutos, nós não entramos no texto. Nós estamos conversando sobre o título e estamos conversando sobre a epígrafe, sobre a frase que Emmanuel trouxe para poder ser analisada. Então, quando eu sempre, desculpe, aqui não vai nenhum tom professoral, não é isso, não estou em sala de aula, mas é preciso a gente ter tempo para ler. É preciso dar tempo para nós mesmos, para a leitura. E aqui a Coeli chama atenção para o capítulo 13, que vai trabalhar a misericórdia, a caridade, e ali é feito um trabalho belíssimo, uma mensagem belíssima de Caritas. Mas vejam, o que eu estou tentando mostrar é que uma leitura não se faz de forma apartada. Mesmo aqui no livro Fonte Viva, que vai trazendo esses elementos, esses capítulos vários, antes de começar, nós precisamos tratar o que é o assunto. Precisamos observar a ideia da epígrafe, por que ele trouxe esse ponto, essa forma epigrafada, por que ele escolheu esse corte. Então, isso é que eu chamo de estudar. É isso que eu chamo de estudar, de ler. A gente lê qualquer coisa, em qualquer momento, em quaisquer circunstâncias, mas estudar não. Para estudar, nós temos que estar inteiramente voltados para o texto, inteiramente voltados para o contexto, inteiramente voltados para uma ideia semântica e até para um porquê que é puramente subjetivo, é somente subjetivo. O que estaria, veja a forma do imperfeito, estaria pensando o autor. É interessante isso. Então, agora vamos para o texto. Quando vimos o pano de fundo, que é a caridade, o amor desinteressado, o sentimento, quando vimos que Paulo trabalhou essa ideia, quando vimos que Emmanuel trabalha essa ideia, quando vimos que Kardec trabalha essa ideia, e é interessante porque a mensagem que está lá no capítulo 15 do Evangelho nas instruções dos Espíritos, na verdade é a instrução do Espírito, que só tem uma, do item 7, e é assinada pelo apóstolo Paulo em Espírito. Então é isso, tá? Pode ser que pareça que a gente toma muito tempo explicando, mas não é, porque isso aqui é um estudo, e estudo se faz com tempo. Estudo se faz debulhando, né? Debulhando, como naquela belíssima letra lá cantada no cenário da música sertaneja chamada Raiz, né? Me lembro de ouvir, né, de assistir um show de Pena Branca e Chavantinho, quando ele diz lá, debulhar o trigo, né? Recolher cada bago do trigo, forjar do trigo a doçura do pão, a beleza do pão. Veja, é importante isso, debulhar, para a gente sorver o gosto, o sabor de cada palavra, de cada texto, ok? E aí então começa Emmanuel dizendo o seguinte: a palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. Olha que belíssimo esse parágrafo. Esse primeiro parágrafo. Olha que beleza, gente. A palavra diz do Senhor, a palavra do Cristo, a palavra do Senhor está sempre, olha a forma adverbial, sempre, constância. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza, mostrando que todas as falas que vêm do Cristo, todas as falas que vêm de Jesus, sempre, todas elas estarão estruturadas em luminosa beleza. E ele diz assim, que não podemos perder de vista. Perceberam? Olha só como esse primeiro parágrafo já nos cria na mente uma imagem. Cria
cria na nossa mente uma imagem de Jesus conversando e aquela beleza sonórica, por assim dizer, aquela beleza sendo ouvida, essa sonoridade sendo ouvida. Eu fico imaginando qual seria o tom de voz utilizado pelo Cristo nas suas mensagens. Que tom de voz ele estaria usando? Que expressão facial ele estaria demonstrando? Que gestualidade, que gesticulação ele estaria fazendo? É isso que, quando a gente percebe essa ideia luminosa beleza, gera isso em nós, pelo menos em mim, gera essa tentativa de enxergar o momento, os momentos. E aí Emmanuel fala que nós não podemos perder de vista, tem que estar sempre conosco. E aí ele segue no segundo capítulo. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Emmanuel só fazia apontamentos especiais. Mas ele diz que essa ideia da esmola, que está contida nesse versículo, merece apontamentos especiais. E aí ele já coloca, ele repete o versículo, dai antes esmola do que tiverdes. E aí ele segue, dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Olha o que Emmanuel foi buscar. Olha o que Emmanuel foi pensar. Cirurgicamente ele recortou, dizendo, ele vai lá, dar o que tem é diferente de dar o que detém, ou seja, dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Ele vai lá no verbo ter, no final do versículo, e cria um processo de análise, um jogo de palavras, dizendo ter, e ele coloca outro verbo, deter. Ter e deter. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. O que Emmanuel trabalha aqui? No jargão jurídico, ele trabalha com a propriedade e a posse. Ter propriedade, deter posse. Ele está trabalhando com essa ideia. Veja, dar o que temos é diferente de dar o que detemos. E aí ele faz a ressalva para o verbo deter, porque depois ele ficará somente com o verbo ter. E ele diz no capítulo seguinte, no parágrafo seguinte, a esmola é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer da abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Então aqui Emmanuel deixa claro que em momento nenhum a análise que ele fará do ter será em prejuízo do deter. Que deve-se sim manter a caridade material. Há um outro texto que está no livro Ação, Vida e Luz, também de Emmanuel, eu não me lembro agora o título do capítulo, mas está no livro Ação, Vida e Luz. E ele diz que é chegada a hora que precisamos colocar o coração nos colossos de pedra, que é hora de servirmos diretamente, que é hora de mais do que material, fazermos a caridade humana efetivamente, moral, do amor e etc. É muito interessante essa mensagem de Emmanuel que está no livro Ação, Vida e Luz. Agora eu não me lembro o capítulo, se até o final me lembrar eu falo aqui. Mas aqui Emmanuel vai mostrar, né, que são pessoas abnegadas que fazem esse trabalho de atendimento material. Um trabalho necessário, porque leva comida a quem tem fome, leva o remédio a quem está doente, leva água a quem tem sede, leva o agasalho a quem passa o frio. E Emmanuel mantém isso como importantíssimo. E dá àqueles que assim fazem, a todos os que fazemos assim, ele dá a ideia de abnegados, a eles a ideia de abnegação.
Só que ele faz agora uma outra observação. No versículo da frente, no parágrafo da frente, ele diz: é justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. Vejam que coisa interessante. Ele vem mostrar o aspecto aqui na vida material que todos os bens estão conosco e são nossos relativamente, porque quando aqui deixamos, não os levamos. É aquela ideia paulina: nada trouxeste quando nasceste, nada levarás quando morreres. Então é uma forma importante de perceber que o que Emmanuel está trazendo. Ele está trazendo esse ponto, esclareando esse ponto, para que observemos, e aí dá para fazer digressões diversas, mas quantas vezes nos escravizamos àquilo que nem temos. Somos escravos dos nossos bens materiais e sem que eles sejam nossos, porque nós iremos e eles ficarão. E aí é importante porque há uma observação que Kardec faz no Livro dos Espíritos, aliás, os Espíritos fazem quando vão trabalhar a ideia da riqueza, que é preciso saber dar bom uso quando se tem os bens, saber prescindir quando não tem e saber abrir mão quando for necessário. Então, Emmanuel faz essa chamada de atenção para mostrar-nos que não podemos nos escravizar. Temos o usufruto, mas não temos a propriedade. E ele segue: o dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Então nós vemos que as questões da materialidade, ela faz parte, ou elas fazem parte, de necessidades que nós temos. Necessidades no nosso campo das provas, para saber dar bom uso àquilo que temos, para saber prescindir se não temos, e para aprender a abrir mão se for necessário. Faz parte de um aspecto da nossa própria estrutura de provas de gênero aqui na Terra. E aí Emmanuel vai agora mudar o sentido do texto. Emmanuel vai nos colocar o sentido do texto, dizendo: não olvidemos, ou seja, não nos esqueçamos, não olvidemos assim as doações da nossa esfera íntima e perguntemo-nos a nós mesmos. E aí ele vai vir com uma sequência de perguntas daquilo que realmente somos nós os únicos que podemos fazer. Então ele diz aqui que não olvidemos assim as doações da nossa esfera íntima. Da nossa esfera íntima. Isso me lembra muito essa frase, de uma frase de um dos escritores que eu mais gosto de ler, de um dos escritores que eu digo que toca com muita sensibilidade a alma humana. É o poeta libanês, Gibran Khalil Gibran. É dos primeiros livros que eu li, dos primeiros autores que eu li, lá na minha infância. Eu tive acesso a essa literatura de Gibran Khalil Gibran, e ali me encantei com a forma que ele trabalha os sentimentos, principalmente o compartilhamento dos sentimentos. E sobre essa frase, não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima, me levou a uma frase de Gibran Khalil Gibran, quando ele dizia: vós pouco dais quando dais de vossas posses. Quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. Vejam essa frase de Gibran. Vós pouco dais quando dais de vossas posses. Quando derdes de vós mesmos,
é que realmente dareis. Vejamos a sintonia perfeita dessa frase de Khalil Gibran com esse versículo 11 do Evangelho de Lucas, desse versículo 41 do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, que diz: dai antes esmola do que tiverdes. Dai antes esmola do que tiverdes. E vem Gibran com essa serenidade, dizendo: vós pouco dais, quando dais de vossas posses. Quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. Leva-nos à forma que Jesus se referiu àquela senhora viúva que deu lá a sua oferta, né, o óbolo, a sua oferta, lá colocando esses 2 óbolozinhos, mínima parte monetária, colocando no gasofilácio. E ali, Jesus, observando a cena, pergunta aos discípulos quem mais doou ali. E ele ponderou que ela foi a que mais doou, porque todos davam daquilo que lhes sobejavam, ou seja, daquilo que sobrava, daquilo que passava, daquilo que estava além. Eles todos davam daquilo que sobrava, todos davam daquilo que sobrava. E aquela mulher, disse Jesus, deu o que lhe faltava. Então ela deu de si. Esse ponto que é importante aqui nessa frase de Emmanuel foi que me lembrou a fala do poeta libanês Khalil Gibran. E agora Emmanuel vem trazendo-nos algumas perguntas, trazendo-nos algumas reflexões importantes. E ele começa dizendo: o que temos de nós próprios para dar? Cada pergunta dessa daria uma live. Cada pergunta dessas. O que não vamos fazer aqui, mas cada pergunta dessas daria uma live. O que nós temos de nós próprios para dar? Eu vou deixar que cada um de nós pensemos. O que nós temos que é nosso? Nosso tempo, nossos ouvidos, nossa atenção, nossa palavra, nosso abraço, nosso cuidado, nossa companhia. Veja que são coisas que só nós podemos fazer. Então a pergunta que Emmanuel faz, educadamente, é provocativa. É provocativa, sim. Provoca-nos uma introspecção. Provoca em nós essa introspecção. Provoca em nós uma reflexão. Provoca em nós uma busca para entendermos os nossos próprios valores. Porque a verdadeira esmola não é preço, é valor. É valor. O que se deve colocar é valor e não preço. Será que nós estamos realmente sabendo os valores que nós temos e estamos colocando-os a serviço do nosso semelhante, em prol da necessidade alheia? Em tudo material que fizermos, em tudo, é preciso colocar o que de fato é nosso. Quando doamos um alimento, um dinheiro, aquilo é a materialidade. Mas se fazemos, sabendo bem, conhecendo bem a pessoa que recebe, no sentido de entendendo as suas dores, entendendo os seus anseios, e isso se faz, e fazendo isso com o olhar não de pena, com o olhar de compaixão, que é diferente do olhar de dó, de pena, com aquele olhar de horizontalidade, se colocando no mesmo nível, elevando a pessoa ao nível humano, aí sim, a caridade está sendo feita. Por meio de uma ação material, a caridade está sendo apresentada. Por meio de uma ação material.
Por isso, quando se fala da campanha do quilo no meio espírita, ela é interessante, porque não é só a fase do distribuir o bem, é a fase de coletar o bem, de buscar o bem. É sim, porque a campanha do quilo é feita por quem? Por pessoas que vão de porta em porta, batendo a porta e pedindo uma pequena doação em alimento. Recebe ali aquela pequena doação, põe na sacola, vai na outra porta, bate, pega a doação, põe na sacola e já leva saquinhos, né? Normalmente a gente fazia assim, nós levávamos aqueles saquinhos de papel para a pessoa colocar um pouquinho. Ela pegava lá um pouquinho de arroz, punha no saquinho de papel, não tinha problema. Nós pegávamos aquele saquinho, guardávamos na sacola, batíamos no outro, dávamos ali o saquinho, mais um pouquinho de alimento, a gente colocava na sacola e ia batendo de porta em porta durante um tempo, uma manhã inteira. E depois levava para a casa espírita, separava os alimentos para montar as doações, as cestas. O dar as cestas era o elemento material, mas o ir de porta em porta para pedir os alimentos, indo de porta em porta, era a ação da caridade. Era a ação do que somente a pessoa podia fazer. Ela estava dando do seu tempo para atender as outras pessoas. Eu diria que da campanha do quilo, o que mais toca a pessoa não é ver a distribuição, é fazer a coleta. É diferente falar assim, quem quiser doar, vem aqui na casa espírita e deixa aqui o seu alimento, a sua doação. Não, o bater de porta em porta é um exercício. Quantas vezes senti portas fechadas, pessoas lá dentro vendo-nos pedindo e não abriam as portas. Pessoas que abriam quando dizíamos que era a campanha do quilo, elas diziam, dos espíritas, fechava a porta. Outras não, chamavam-nos para entrar, dizendo, venha tomar um cafezinho comigo aqui. Já passamos por isso várias vezes. Já tive aprendizados belíssimos com um grande amigo, companheiro já desencarnado que me acompanhava, ou eu acompanhava, na verdade, nessas campanhas. Meu querido amigo, Sr. Durval Barbosa, um homem íntegro, um homem, quando eu o conheci, ele já tinha seus 80 e poucos anos, e me ensinou tanta coisa. E ele, 80 e poucos anos, ia de porta em porta, e não deixava que eu sequer que eu ajudasse a carregar a sacola dele. Ele falava, não, vamos a minha e a sua. Eu falava, então, Sr. Durval, deixa eu colocar aqui na minha. Ele falava, não, tem que dividir peso igual. Ele não deixava. Ele era conhecido por todas as pessoas que ele batia as portas. E eu via muitas vezes, por outro lado, aquele olhar de alegria das pessoas. Aquele olhar de alegria de poder servir. Como se nós fôssemos braços delas que estavam cedendo alimentos. Então a campanha do quilo, que nós chamamos, aqui podíamos chamar campanha do grama, né? Porque era de grama em grama, 100 gramas de um lado, 50 gramas do outro, era a campanha do grama e não do quilo. Mas essa campanha, ela toca no coração de quem a faz. É interessante, 8 horas da manhã, sacolinha na mão, de porta em porta. E um carro acompanhando para, de tempos em tempos, nós descarregarmos as sacolas para esvaziá-las, para continuar de porta em porta. Um exercício muito interessante. Um exercício para a alma, fazer esse trabalho. E é uma das coisas que nós podemos dar. Depois Emmanuel faz uma segunda pergunta. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Essa pergunta já é interessante, ela já é provocativa, ela, mineiramente falando, ela carcome, fica carcomendo, mineiramente falando. Vejam, que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Comunicando aos outros. Qual é a nossa emoção? Alegria, raiva, apreensão, juízos de valores. Que emoção nós estamos deixando? Que sentimento nós estamos deixando? E quando eu vejo uma frase dessa, eu fico imaginando a emoção de estar ao lado do Cristo.
É tão grande que o amor do Paulo, que o apóstolo Paulo foi dizer que o amor do Cristo nos constrange. A alegria de estar junto a pessoas que exalam o amor pelas outras pessoas. Estar com pessoas que não fazem juízo de valor nenhum. Que, embora saibam dos nossos erros, não toca neles. Toca em nós, nas próprias pessoas. É esse o ponto. Estar perto de um Chico, de uma irmã Dulce. Vejam, aqueles seres franzinos de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Martin Luther King, de um Mohandas Gandhi, de um Divaldo Franco, de um Tadeu, aqui de Araxá, de tantas outras pessoas. Nominei alguns que me vieram à mente, mas de tantas outras pessoas, alguns nomes me vieram à mente. Agora poderíamos pensar diferente. Se nós pudéssemos exalar sentimentos bondosos, nós poderíamos pensar assim, e as pessoas gostarem de estar junto de nós. Talvez seja o ponto mais importante. Não é eu gostar de estar junto da outra pessoa. Não é eu me sentir bem junto ao Chico. É as pessoas se sentirem bem junto a mim. Então perguntemos-nos isso. Porque com a emoção que nós exalamos, que nós espalhamos, que nós distribuímos, os sentimentos que diz aqui, o que nós comunicamos, faz com que a pessoa goste de estar conosco. Então vamos nos perguntar nós mesmos, nós somos pessoas que as outras pessoas gostam de estar conosco? Se a resposta for não, perguntemos, o que então fazer? Como então fazer? O que fazer para que as pessoas gostem de estar conosco? Essa pergunta. Se os nossos filhos gostam de estar conosco, nossos irmãos, nossos companheiros, companheiras, nossos amigos, se as pessoas gostariam de estar junto conosco? Essa pergunta me fez refletir assim, que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Nós sabemos as emoções que os outros comunicam a nós. Tanto sabemos que nos aproximamos delas. Mas as nossas próprias emoções, nós estamos, de fato, sabendo as emoções que nós comunicamos aos outros? Será que estamos tentando ser pessoas de maneira tal que as outras pessoas gostariam de estar conosco? É isso que Emmanuel está dizendo aqui. E aí ele segue. Que reações provocamos no próximo? Olha, vou dar uma minerada aqui. Esse Emmanuel é danado. O Emmanuel danado. Que reações provocamos no próximo? Que reações provocamos? Provocamos nas outras pessoas alegria? Satisfação? É isso. O que nós provocamos nos outros? Por isso, essas perguntas de Emmanuel, elas são profundas, porque elas não estão perguntando a nossa opinião sobre os outros. Essas perguntas estão provocando as nossas opiniões sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. Que reação provocamos no próximo? Já paramos para pensar nisso? Já paramos para pensar nisso? No nosso local de trabalho? Os nossos colegas de trabalho gostam de trabalhar conosco? Que reação eu provoco àquela pessoa que me procura? Que reação eu provoco dentro da família? Se eu percebo que as reações não são boas, é porque as minhas ações não estão boas. Então eu preciso repensar as minhas ações. Ele segue. Que distribuímos com os nossos companheiros da luta diária. Quem são os nossos companheiros da luta diária? Os companheiros mais próximos.
São nossos familiares. São nossos familiares. São os nossos companheiros mais próximos. Nossos familiares. Que então perguntemos o que estamos distribuindo para esses nossos companheiros da luta diária. Aqueles que convivem conosco no local de trabalho. Porque muitas vezes nós ficamos mais tempo com os companheiros e companheiras do local de trabalho do que com os próprios familiares. Porque se ficamos 8 horas no trabalho, mais 1 hora ou 2 de trânsito, 10 horas fora, sobra-nos 14. Se dormimos em média 8 horas, 7 horas, que sejam por dia, sobra-nos 7 ou 6. Então percebamos que nós temos na nossa luta diária muitas pessoas. E aí nós nos perguntamos, o que estamos distribuindo? O que nós estamos dando de fato para esses nossos companheiros da luta diária? São perguntas boas, não são? Só poderia vir de um espírito como Emmanuel. Depois ele diz uma coisa interessantíssima, a outra pergunta. Olha só, qual o estoque dos nossos sentimentos? Qual o estoque? Olha que legal essa pergunta dele, eu achei muito interessante. Qual o estoque? Se nós estamos com poucos sentimentos, bons sentimentos, nós vamos ter que aumentar esse estoque. Vamos ter que angariar esses estoques. Esses sentimentos para aumentar o estoque. Então vejam que coisa mais bonita essa pergunta. Vou dar outra minerada minha aqui. Que trem mais profundo é esse? Ou trem profundo? Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Qual é o estoque? Então, quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. Porque a pergunta qual é qualitativa, é identificativa. Qual é o estoque que eu trago? Qual é o estoque de sentimento? Bom sentimento, mau sentimento? O sentimento é raiva, o sentimento é amor, o sentimento... Qual? E se fala que é estoque, é quantitativo. Então veja, a pergunta qualitativa é identificativa e a palavra estoque quantitativa. Porque estoque nos leva à quantidade. Mas quando ele pergunta qual, ele está querendo trabalhar a identificação dessa quantidade. E a identificação nos leva à qualidade. Olha que lógica que Emmanuel está colocando. Por isso que eu disse que cada pergunta dá para fazer uma live. Porque ele poderia ter perguntado quanto é o estoque dos nossos sentimentos. Quanto é o estoque? Era só quantitativo, não interessava que tipo de sentimento. Mas ele começa a pergunta qual é o estoque dos nossos sentimentos, porque quer identificá-los. Ou seja, nós precisamos identificar. Qual é o sentimento que eu trago? Qual é o sentimento que eu trago? Identifiquei qual é o sentimento que eu trago, vem a segunda, qual a quantidade? Qual a quantidade? De repente eu identifico o meu sentimento, inveja, aí vem qual a quantidade de inveja que eu trago? Percebamos isso, gente? Perceberam? Faço uma pergunta diferente. Vejam por que eu digo que Emmanuel, ele é, assim, nós precisamos de tempo para perceber as mensagens subliminares que Emmanuel coloca nas suas frases. Essa própria frase de Emmanuel dá para se desenvolver um tema inteiro. E ele só fez uma pergunta. Por isso eu me encanto, eu fico admirado. Como que um espírito assim, do nível, da envergadura de um Emmanuel, tem essa paciência e deixa coisas que só o tempo vai nos dar condição de entender. Aqui José Teles diz, a palavra estoque de Emmanuel nos faz lembrar Jesus. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Perfeito, perfeito, perfeito. Nós sempre estamos nos lugares onde colocamos nossos valores. Se os nossos valores forem interiores, nós estaremos sempre dentro de nós mesmos, conhecendo-nos,
se os nossos valores são da solidariedade, sempre estaremos junto das pessoas, porque lá está o nosso valor. É muito interessante. Desculpe eu ter dado essa paradazinha, porque eu fiquei encantado com essa pergunta que Emmanuel fez. Qual é o estoque de nossos sentimentos? E aí ele encerra as perguntas dizendo: que tipo de vibrações espalhamos? Que tipo de vibrações espalhamos? Vejam que, ao mesmo tempo, ele está falando do que, do quanto, do como, da qualidade. Então, leamos novamente a sequência. Que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Bom, né? Muito bom. Dá para pensar, não dá? Então vamos deixar. E essas perguntas não são perguntas, agora lembrando dos alunos, né, dos meus alunos de escola, não são perguntas abertas, fechadas. Ou seja, pergunta que eu marco um X. Não, Emmanuel aqui não deu opção, não. Ele não deu de letra A a E, ou a D, como os alunos gostam, só 4. Não, aqui não tem assim, que tipo o que temos de nós para dar? A opção 1, letra A, letra B, letra C. Não é essa questão aqui, é questão aberta. Não é questão fechada, como dizia um aluno. Professor, a prova é de questão fechada? Não, não, essas perguntas de Emmanuel são questões abertas. Precisa respondê-las. Precisa saber como respondê-las. Não dá para fechar o olho e marcar a letra D, ou marcar a letra C. Tem que respondê-las. Então, fiquemos com essas perguntas abertas para nós respondermos. E ele segue o texto. Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quanto nos rodeiam perto ou longe. Ele continua com o estoque aqui embaixo. Continua com o estoque. Continua falando aqui da ideia do estoque. Indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão. Reservas da boa compreensão. Emitindo o tesouro da amizade. Tesouro da amizade. Vós sereis chamados, meus amigos, se fizerdes o que vos ensino, disse o Cristo. Disse o Cristo. Vós sereis chamados, meus amigos, se fizerdes o que vos ensino. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamados amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amizade. Vejam, amizade na caridade. E aí ele vem com outra frase. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende luz para a ignorância. É um parágrafo que eu já tinha passado aqui o marca-texto, mas eu ainda vou circulá-lo a lápis aqui. Já tinha até passado o marca-texto verdinho aqui, não o amarelo, para poder chamar a atenção, mas eu ainda vou circular. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. Perceberam? E essa forma aqui. Adianta dar a esmola com o coração empedernido? Adianta? Adianta dar a esmola sem a caridade? Dar a esmola sem a caridade? Então é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância.
Esses dois parágrafos aqui lidos nos levam à questão 886, à questão 888 do Livro dos Espíritos. Eu até peço licença para ler essa questão 888A do Livro dos Espíritos. A 888 ela chama atenção para um aspecto muito importante. O respeito à outra pessoa, aquela que busca o alimento. O homem reduzir, veja, o que se deve pensar da esmola é a questão 888. Eles respondem, o homem que reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente e embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Aqui, essa resposta mostra claro o respeito que tem que se ter para esse trabalho da caridade. Quantas pessoas expõem a pessoa que precisa, que está buscando o auxílio material, tiram fotos. Quantas pessoas fazem isso? Estão dando um alimento, uma cesta básica, tiram foto, mostrando a cesta que está dando e mostrando a pessoa que está recebendo. Isso é aviltante, isso avilta o valor alheio. Isso avilta a outra pessoa. Isso diminui o valor que a outra pessoa tem, que já está necessitada de um auxílio material. E ainda filma, tira foto. Como se fosse assim, vejam como eu sou bom. Mas não estão percebendo, vejam como essa pessoa está alijada da sociedade. É isso que está se chamando. Faz prestação de contas com fotos das pessoas. Colocam lá, distribuímos tantos mil alimentos, tantos mil quilos de alimentos. Ótimo que tenha distribuído, mas para que ficar fazendo alarde disso? Expondo a outra pessoa? Já contei isso outras vezes, peço licença para contar novamente. Há anos, já faz tempo isso, num período próximo ao Natal, a Casa do Caminho é o centro ao qual com o qual eu colaboro, ao qual me vinculo, a Sociedade Espírita Casa do Caminho, aqui em Patrocínio, Minas Gerais. Final do ano, fazendo a campanha de Natal, arrecadando alimentos, campanha do quilo, para fazer as cestas de alimentos para o Natal. E estávamos lá na Casa do Caminho, chegou-nos uma pessoa, um senhor de meia idade, né, um senhor até relativamente jovem. Ele chegou assim um pouco tímido, um pouco sem graça, e falou, vocês estão distribuindo cestas? E eu respondi, sim, estamos organizando aqui para distribuir no Natal, tranquilamente. O senhor está precisando de alguma coisa? Ele disse, olha, eu estou precisando sim, eu estou precisando de uma cesta básica, eu estou precisando de alimentos. Ele falou, eu não sou necessitado, eu não me esqueço dessa frase, ele disse, eu não sou necessitado, eu estou necessitado. E ele estava com uma chave de carro na mão, e com o documento do carro, o recibo, não aquele de porte obrigatório. E ele chegou para mim e disse assim, olha, eu trabalho com pintura, eu sou pintor, sofri um acidente, e ele é autônomo, né, trabalhava por conta própria. Ele disse, eu sofri um acidente e estou assim me recuperando, mas eu ainda não consigo movimentar bem os braços. Ele levantou os braços assim com dificuldade. Não tenho um auxílio previdenciário, e já estou há 6 meses sem trabalho e agora faltou alimento em casa. E eu vinha trabalhando isso com meus filhos, tem 2 criancinhas, e a gente veio dando um jeito aqui, dali, daqui, só que agora eu não consigo. E isso era à tarde já, à tardezinha. E ele disse assim para mim, meu filho falando, olhou lá, não achou nada para comer, falou, nós vamos passar fome, nós vamos ficar com fome, acho que não sei se falou morrer de fome, acho que vamos passar fome.
E eu falei para eles que não, que eu tinha voltado a trabalhar, que eu tinha melhorado e que eu tinha inclusive um dinheiro para receber e que eu ia lá agora receber o dinheiro e ia ao supermercado para fazer uma compra para levar para casa. Só que eu não voltei a trabalhar, eu não tenho dinheiro e eu preciso do alimento para minha família. E olha, eu vou deixar aqui achar o documento do meu carro. Eu tenho um carro, ele disse, eu sou pintor. Vou deixar o documento do carro para provar para vocês que eu vou voltar e vou devolver essa cesta. Falou desse jeitinho, eu vou retribuir. Eu só estou precisando, eu não sou esse necessitado. O carro dele era acho que era não sei se era uma berlina, mais antigo, todo embaçado. Ele tinha mais massa do que lataria. Né? Ficava a escada em cima assim do pintor, era o material de trabalho dele. E ali, naquele momento, nós não tínhamos a cesta, o pessoal tinha saído para a campanha do quilo, e não tinha aí a cesta, porque lá na Casa do Caminho a gente não fica guardando cesta. A cesta entra e já sai. A gente não faz estoque de cesta para distribuir em dias determinados. Lá distribui todos os dias, quem chegou recebe, se a gente conhece alguém que precisa, vai lá e leva. É a forma de trabalho da Casa do Caminho, né? Comida em dispensa, tem estômago vazio lá fora. Então, comida guardada para datas determinadas para serem distribuídas, as pessoas ficarão com fome até essas datas. Então, na Casa do Caminho, quem conhece, leva. Quem precisa, busca e a outro atende. Então, não tinha naquele momento. E aí eu liguei para uma pessoa da casa e contei a história. E a pessoa disse assim, espera aí que eu já estou indo aí. E pode falar para a pessoa esperar que eu estou levando a cesta. E aí, passou um pouquinho, chegou realmente essa pessoa para quem eu tinha ligado, e ela chegou com a cesta básica enorme, um tamanho de cesta, uma cesta dupla, vamos dizer assim, trouxe e trouxe também os saquinhos, vários saquinhos do supermercado, vários saquinhos. O homem pegou, agradeceu, né, e já ia pegar a cesta, ela disse, não, pera um pouquinho. O Simão me contou a história, o senhor falou que tinha ido ao supermercado comprar alimentos. E o senhor não tem costume de ir no supermercado e trazer cesta. O senhor sempre traz alimentos nas sacolas. Então, pera um pouquinho, vamos desmontar essa cesta e colocar os alimentos nas sacolinhas. Para o senhor chegar em casa com as sacolinhas, porque o senhor disse para os filhos que iam no supermercado, até o supermercado para comprar. E eles ficaram seguros. Se o senhor chega com a cesta, pode dar a impressão que o senhor pediu. E eles não terão segurança. Então, para dar segurança para eles, leva no saquinho e diga que está chegando do supermercado, porque eles verão que estão recebendo, porque o senhor realmente voltou a trabalhar e terão uma segurança até que o senhor melhore. Olha a sensibilidade que essa pessoa teve. Confesso a vocês que eu não teria essa sensibilidade de desmontar a cesta e colocar em saquinhos. Esse foi um ato de caridade, porque não aviltou aquela pessoa, não diminuiu o valor dela, pelo contrário, reconheceu o valor que ela tinha. Passou um tempo. Esse senhor voltou, esse homem voltou, e voltou oferecendo serviço de pintor, porque viu que nós estávamos pintando o centro. E ele voltou e trabalhou lá na pintura, recebendo por isso, obviamente. Nós não quisemos aceitar esse lado gratuito, não, remuneramos, lógico. E ele voltou a trabalhar. E depois passou a ser um doador de cestas para a Casa do Caminho. A cada mês ele doava uma cesta. Então, é esse o ponto que eu busco desses 2 parágrafos aqui. São exemplos da sensibilidade que precisa se ter. São exemplos da caridade. E encerrando o tópico, nos fala Emmanuel. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes, sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. É sempre a dádiva maior de todas. E aí encerra Emmanuel. Então vejamos que é uma lição que nós vamos ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, até ao capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos à questão 886 do Livro dos Espíritos, 888, 888A.
E eu deixaria para que nós pensemos em casa essas perguntas feitas por Emmanuel. Que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? E assim a gente encerra esse nosso estudo de hoje, do domingo, e vamos tentar no próximo domingo, né, seguir com esse estudo novamente, seguir com essas reflexões de um dos livros dessa obra de Emmanuel. Né? Hoje fizemos essa leitura, esse ligeiro comentário, essas breves reflexões sobre o capítulo 60 do Fonte Viva. No último domingo falamos do capítulo 48 do livro Vinha de Luz. E no próximo domingo vamos ver se um outro capítulo, ou que seja desses dois livros, ou que seja dos outros livros, né? Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e Palavras de Vida Eterna. Então, eu volto a dizer, eu não sou assim um pouco pasteurizado, né? Eu não faço uma sequência determinada. Então, não será uma obra, capítulo a capítulo. Serão leituras, capítulos de quaisquer dessas obras que Emmanuel nos deu. E lembrando, essa reflexão é lá dos anos 50. Salvo engano, até vou olhar aqui, esse livro foi editado originalmente em 1956, se não me engano, deixa eu ver aqui. O prefácio desse livro é de 11 de fevereiro de 1956. 1956. E nós estamos em 2021. Não é? Vamos pensar no interregno aí no decorrer do tempo. A atualidade dessa mensagem, para que nós não fiquemos paralisados, né, e coloquemos a serviço do nosso semelhante o que nós pudermos efetivamente fazer, tá certo? Muito obrigado pela companhia de vocês nesse domingo pela manhã, né, o pessoal aqui do YouTube, o pessoal do Instagram. Vou tentar salvar no YouTube, a live do último domingo não consegui salvar. Coloquei lá no YouTube e aprontei alguma coisa lá que eu excluí o vídeo. Eu não entendo, eu sou muito ruim dessas tecnologias, mas vou aprendendo. Então, se porventura não ficar salvo no YouTube, eu não conseguir novamente, ou eu derrubar lá o que eu salvei, na página do Instagram fica, porque o Instagram eu sei salvar com segurança. Aqui no YouTube, domingo passado, eu dei um errozinho aí, né? Eu não consegui manter a live, tá certo? Vou tentar agora salvar também, novamente, tá certo? Muito obrigado, uma ótima semana para vocês, um ótimo domingo, um ótimo feriado, uma sequência da semana belíssima, que Deus abençoe-nos a todos nós, as nossas famílias, e que tenhamos sempre esse amparo divino, essa presença dos benfeitores a nos inspirarem para o bem. E eu sempre agradeço da forma que eu digo aqui, a nossa mineirice, a nossa forma mineira, Deus lhes pague. Deus lhes pague por essa atenção, Deus lhes pague por esse carinho, Deus lhes pague por esse companheirismo de estarmos aqui nesses nossos bate-papos domingueiros, tá certo? Fiquem com Deus e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.